Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia a todos, estamos iniciando esta segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Hoje a Igreja celebra o dia de São Lourenço, diácono e mártir. Iniciemos esta semana, este dia, invocando as bênçãos de Deus sobre nós. Ó Deus, vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade ao vosso serviço, pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ele ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está segundo São João, capítulo 12, versículos do 24 ao 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cai na terra, não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco conta de sua vida neste mundo, conserva-a para a vida eterna. Se alguém quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje, como eu disse no início, a Igreja celebra o dia de São Lourenço. Foi diácono, mártir no século III, logo lá no início da Igreja do cristianismo. E o Evangelho de hoje fala muito bem daquilo que foi a vida de São Lourenço. Uma vida de entrega, de morrer para a sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Então, a semente precisa morrer para que possa brotar e, consequentemente, se tornar uma grande árvore. Quando nós vemos uma grande árvore, não imaginamos que um dia aquela árvore foi apenas uma semente que foi lançada ao solo e, consequentemente, germinou até se tornar uma árvore frondosa e bonita. Nós devemos ser como esse grão de trigo, que é lançado no chão, muitas vezes enterrado, e há todo um processo para que nós possamos nascer para uma vida nova. É isso que Deus quer fazer conosco. Nos fazer como uma semente que morre, mas que nasce para produzir muitos frutos. Imagine só apenas um grão que é plantado, ele se torna uma planta que produz outros frutos. Assim também é a nossa vida quando nós morremos para nós mesmos, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para a nossa própria vontade, os nossos próprios interesses, para fazer a vontade de Deus. Precisamos morrer no sentido de abrir mão de interesses pessoais, de coisas que levam, muitas vezes, à nossa própria ruína. Morrer para si mesmo é quando nós entendemos que a prioridade está em buscar aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro, aquilo que é para a eternidade. E somos capazes de dar bons frutos quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele possa plantar-nos num terreno fértil e assim brotar em nosso coração o desejo de fazer o bem ao outro, ao próximo e a nós mesmos. Precisamos colher também os frutos de esperança, de fé, que muitas vezes estão sufocados pelos espinhos que o mundo tenta sufocar em nós aquilo que é de Deus, aquilo que é alegria. E precisamos a cada dia lutar contra essas dificuldades. Deus, Ele quer nos dar aquilo que há de melhor. Todo aquele que se fecha em si mesmo perde a sua vida. Como o Evangelho disse, aquele que quer ganhar a sua vida acaba perdendo. Ou seja, aquele que não quer priorizar as coisas de Deus, que quer priorizar apenas o seu egoísmo, que quer priorizar somente aquilo que está à sua volta, por que corremos esse risco? Às vezes, nós pensamos, eu estando bem, o resto que se vire. Pensar em si mesmo é justamente não morrer para si mesmo.
é não se colocar como aquela semente que brotará e dará frutos, e frutos de amor, de salvação, que é o que Deus quer de cada um de nós. Então, nesse dia de São Lourenço, possamos buscar imitar o seu exemplo. São Lourenço, ele era um diácono do Papa Sixto II. E após a morte do Papa, o juiz romano deu um prazo para que ele pudesse entregar os bens da igreja, as riquezas da igreja. Ele era o diácono encarregado justamente de administrar os bens da igreja. E quando chegou o dia em que o juiz romano tinha dado prazo para que ele apresentasse, ele reuniu todos os pobres, as pessoas mais necessitadas, e apresentou a ele dizendo: olha, aqui está a riqueza da igreja. É justamente aqueles pequeninos, aqueles que muitas vezes vivem à margem da sociedade. Esses são os verdadeiros tesouros da igreja. E São Lourenço reconhecia muito bem isso, ao dedicar sua vida a administrar os bens da igreja e, consequentemente, servir a Deus através dos pobres. Que nós tenhamos essa mesma disposição de olhar além do nosso egoísmo, além do nosso próprio umbigo, e ver que há muitas pessoas necessitadas da nossa ação, do nosso fazer o bem, de uma palavra, de algo que possa levar a esperança à vida das pessoas. Então, que possamos pedir que Deus nos faça como instrumentos de Deus, como fez com São Lourenço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu quero também agradecer a Deus pelos 5 anos de ordenação diaconal, do meu ministério. E peço a cada um de vocês que rezem por mim, coloquem suas orações para que eu possa continuar realizando a minha missão e me esforçando para ajudar a minha comunidade. Então, desde já eu agradeço, louvo a Deus pela vida da comunidade aqui da paróquia de São Sebastião de Jucurutu. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, também ao meu irmão do ministério, diácono João Crispim, que hoje também celebra 5 anos de ordenação diaconal. Fomos ordenados na mesma turma, no mesmo dia de São Lourenço, dia 10 de agosto de 2015. Então, a ele também as minhas orações, e pedimos que Deus nos fortaleça na fé para que possamos continuar levando a palavra de Deus e anunciando a boa nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Lourenço, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada segunda-feira, uma ótima semana para todos e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.